Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o nosso último episódio dessa série chamado Projeto de Som para a Igreja, onde eu passei uma noção geral do projeto. Você pode reagir, você pode tirar dúvidas entrando em contato comigo ou então reagindo aí dentro do grupo de WhatsApp do Ministério da Música, tá bom? Hoje é importante, nós vamos falar também sobre as pessoas que estão envolvidas nesse projeto de som, o operador de mesa, o operador de som, o técnico de som, os músicos, tá? O dirigente, o pastor. Mas antes de eu entrar nesse assunto que é extremamente importante, tem assuntos menores aqui. Primeiro, aterramento. Quando uma igreja vai fazer uma reforma, o ideal é ela confirmar se ela tem aterramento. O que é o aterramento? Aterramento são, às vezes, sistema de proteção contra raios, contra ruídos, e aí você tem as hastes fincadas no chão, onde você pode analisar a resistência do chão, mas é importante porque alguns ruídos que as igrejas têm no seu som tem a ver com aterramento, tá? É claro que construções novas já fazem o aterramento desde o solo ali e tudo mais, mas normalmente as igrejas não têm aterramento ou tem um aterramento precário que continua ainda com ruídos. Outra questão importante da infraestrutura da igreja é a oscilação de energia. Às vezes aquele local tem uma oscilação e pode danificar as caixas de som e equipamentos. É, tinha uma igreja que a gente tinha uma JBL novinha, um par de caixas, investiu uma grana e vira e mexe elas queimavam. E aí nós descobrimos que era um pouco da oscilação, ou quando a energia acabava e voltava. Então tinha vários aspectos. Uma das soluções que a própria fabricante recomendou foi o uso de no-breaks para os equipamentos, e aí os no-breaks, você tem que fazer a medição lá, o no-break ele segura, ele consegue padronizar essa questão da energia, tá? Agora, pense o seguinte, ó, vamos falar agora sobre um assunto bem importante que é a questão das pessoas. Então, nós podemos, olha só, nós podemos ter o melhor equipamento do mundo numa igreja, num local, num auditório. A gente pode ter a melhor mesa de som, a melhor caixa de som, os melhores instrumentos, mas vocês estão cientes que se aquele que opera esses equipamentos não se qualificar, não ter um treinamento, não saber utilizar, é pegar alguém que não sabe dirigir e colocar dentro de um Porsche, ou de uma Porsche, né? Ou seja, dentro do avião. Então, não adianta a gente investir muita grana, às vezes, e igrejas fazem isso, investe uma grana em equipamentos, mas não tem as pessoas para operar. Então, a primeira coisa aqui, pensando no conjunto todo, é a pessoa que fica na mesa de som ou que é responsável, a pessoa, ou o grupo, ou o ministério que é responsável pela parte de som, técnico de som, operador de áudio. Obviamente, igrejas maiores têm os profissionais contratados, mas eu diria assim, 80 a 90% das igrejas no Brasil não vai ter esse profissional, até porque é uma igreja de abaixo de 200 pessoas, 100 pessoas, e que financeiramente fica inviável ter esse profissional dedicado ali todo domingo ou todo evento de som. Igrejas maiores têm essa condição. Bem, o técnico de som, o operador de som, a gente precisa pensar no treinamento dessa pessoa. Normalmente toda igreja tem alguém que entende um pouco, mas se capacitar sobre aquela mesa, sobre aquele tipo de equipamento é importante. Tem um monte de cursos na internet, tem vídeos na internet, e eu vou também trabalhar uma série de mensagens especificamente sobre esses equipamentos, um por um, como que funciona, mas também indicando vários vídeos, porque tem vários canais na internet que você pode aprender. Hoje em dia a gente não tem justificativa para não aprender alguma coisa, tá? Mas basicamente o técnico de som é entender um pouco as diferenças dos cabos, a qualidade dos cabos, as conexões, como faz as conexões, a própria mesa de som, o ideal é que ele entenda a mesa de som analógica e também a digital, são distintas, mas alguns critérios são parecidos, né? E são importantes. Saber fazer estrutura de ganho para cada instrumento, isso é importante. A equalização desses instrumentos, tanto para a entrada ali, equalizar individualmente, mas a equalização final, que também tem a ver com a mixagem, que basicamente é uma mixagem ao vivo que faz. Né? Durante todo o evento, durante todo o culto, às vezes ele precisa fazer pequenos ajustes ali por causa da dinâmica da música. Tem a questão do sistema de retorno de fones, que ele tem que entender, o processador, e assim uma infinidade de coisas, tá? A ideia é que depois eu faço uma série sobre o operador de som. Agora, o desafiador também
é o músico, os músicos, cantores, os dirigentes da liturgia, do culto e os pastores. Todos nós precisamos de treinamento para saber operar, seja o instrumento, como que os cabos, conecta o cabo, desconecta, como que, até mesmo o microfone. E aqui precisa ter treinamento, precisa ter um desenvolvimento musical constante. O músico que se acomoda, o cantor, o pastor, o dirigente, não entender ali a dinâmica, acaba, mesmo tendo os melhores equipamentos, não vai ter uma qualidade legal, tá? Então é importante. E novamente, hoje é muito difícil você dizer assim, eu não tenho acesso a isso porque é muito caro tal curso. Na verdade, o desafio é que a maioria das igrejas, nós somos voluntários, os músicos são voluntários, os cantores são voluntários. Então ele tem o trabalho dele, dela ali, e ao mesmo tempo dedica um tempo, entende que é chamado de Deus, é um chamado de Deus para trabalhar. Então Deus é que nos chama para trabalhar na área, ou para tocar, para cantar. Nós temos essa habilidade, esse talento, a gente gosta da música, só que a gente não vive disso, a gente não ganha o dinheiro para viver dedicado 100%. Mas, entretanto, a gente talvez não chegue a ser um músico profissional, embora com os anos, dedicando um pouquinho de tempo na semana, você consegue ir crescendo. Você imagina, parece pouco, mas se eu dedico um tempo semanal, às vezes um pouquinho, ou até diário, chega a 5, 10, 15, 20 anos, é óbvio que eu vou crescendo, tá? Então eu também vou trabalhar uma série sobre isso. O desenvolvimento musical é muito particular. O músico no seu instrumento, os cantores entendendo a sua voz e tudo mais, os dirigentes também aprendendo um pouco da oratória, um pouco da dinâmica da oratória, mas também saber utilizar o equipamento ali, os pastores, etc. Agora, para mim, o grande desafio das igrejas é os músicos e os cantores entenderem o seu papel na banda, no grupo, tá? Saber tocar em banda. Eu vou fazer uma série só sobre tocar em banda, mostrando para vocês exemplos, porque assim, infelizmente eu não tenho, no momento, eu não tenho um estúdio aqui, eu tô até num apartamento alugado, eu não tenho um estúdio, que é um sonho meu ter na minha casa, um estúdio onde eu vou demonstrando para vocês essa diferença, tá? Mas é importante aprender a tocar em banda. E por fim também, noção básica dos equipamentos. Então, tá bom, eu não sou operador de som, mas tanto quem toca, quem canta, quem dirige o culto, quem vai pregar, precisa aprender sobre os equipamentos um pouco. A noção básica. Como seguro no microfone, que tipo de microfone que eu estou utilizando, se eu posso segurar ele, se ele é direcional, se ele não é aquele que usa aqui, o cabo, até mesmo como eu guardo esse cabo, porque senão também eu vou estragar o equipamento não sabendo utilizar. Agora, talvez você vai perguntar sobre a questão da espiritualidade. Eu nem estou mencionando essa questão porque é básica do cristão. Vida devocional, a espiritualidade e o testemunho, tá bom? Eu não estou entrando nesse mérito, estou trabalhando nessa parte primeiramente técnica, tá? E aí a ideia é desenvolver com vocês uma série sobre tocar em banda, sobre o ministério de música em particular, como melhorar um pouco a questão de cada um fazendo a sua parte, a escolha das músicas, as músicas pensando na letra da música, o tema da música e tudo mais, tá? Como que escolhe isso antes, como que passa o som e aí a gente vai se desenvolvendo. Então a gente encerra essa série de mensagens sobre o projeto de som para vocês terem noção que é importante. Falamos sobre a acústica, que é importantíssimo, não adianta investir em equipamento se o ambiente não tem um controle, se não tem um tratamento acústico. Depois sim, é importante os equipamentos adequados com a necessidade musical. Não adianta querer ser um resultado de qualidade, tudo com equipamentos precários ou poucos equipamentos, mas também não adianta querer ter muitos equipamentos e não é adequado àquela necessidade musical. E por fim, essa questão das pessoas, né? O músico, cantor, dirigentes, pastores e o operador de som, o técnico de som. Não adianta ter o melhor equipamento do mundo se a gente não sabe utilizar,
tá bom? Espero ter contribuído e até a próxima.